Olá, boa noite a todos e a todas. Ainda estão a entrar. Muito boa noite. Obrigada por estarem Boa aqui. noite. Obrigada a todos e a todas por estarem aqui hoje. Muito obrigada por terem tirado um tempinho para participarem nesta conversa índica. Hoje tem um convidado muito especial, meu amigo, meu companheiro de jornada nesta área das terapias, do autoconhecimento. Temos aqui hoje o Luís Paulo, ou Akshar, como eu gosto de chamar. Akshar, muito boa noite e muito obrigada por teres aceito este convite e por estares aqui hoje. Boa noite, Nereida. Eu que agradeço pelo convite, né? E é um prazer, literalmente um prazer estar aqui. Obrigada, Akshar. Então, temos muito para conversar, não é, Akshar? Ainda que as pessoas entrarem, temos muito para conversar. Isto é um daqueles assuntos que desperta tanto tabu quanto curiosidade, não é? Deixa-me só fazer aqui o mute para não termos problemas. Ok. Consegues fazer um unmute? Ok. Sim, estou aqui. Ok. Então, muito boa noite a todos e a todas. Já entraram. Quem puder ou quem quiser, quem se sentir à vontade, pode ligar a câmara para que possamos ver os vossos rostos. Então, como eu estava a dizer, nós temos hoje o Luís Paulo, ou Akshar, terapeuta tântrico, facilitador de meditações ativas Osho e mais coisas que ele faz, que ele vai explicar. E vamos já então começar a nossa conversa. Hoje vamos estar a falar sobre Tantra, transformação através do amor. O que é o Tantra? Como é que influencia a nossa vida? Então o Akshar está aqui hoje para nos falar sobre isso. E Akshar, então eu vou já dar o pontapé de partida nesta nossa conversa. Eu vou pedir para falares um bocadinho quem é o Akshar, o que é que o Akshar faz e o que é que levou o Akshar a seguir este caminho das terapias, este caminho do Tantra, o que é que levou, não é? Então fala-nos um pouco sobre isso. Ok. Então, meu nome é Akshar, eu sou de Moçambique, Maputo, e sempre gostei muito de ler, né? Um dos meus passatempos favoritos é a leitura. Então, neste âmbito, eu li tudo que sempre me interessou e há cerca de 8 anos eu entrei em contato pela primeira vez com livros sobre autoconhecimento, sobre meditação e fiquei fascinado, né? Há um dizer assim, um ditado que torna-se clichê, mas para mim faz todo sentido, que é quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então eu sinto que a meditação chegou quando eu estava pronto e eu não fui atrás da meditação, né? Comecei a entender que havia muito sobre mim que eu não sabia, que eu pensava que soubesse porque conhecia meu nome, a minha família, o meu país, etc. E que afinal havia um mundo dentro de mim por descobrir, né? E que há várias coisas que eu fazia, que eu sou, muitas das vezes já era de forma inconsciente. E afinal eu podia começar a pensar de outra forma sobre mim mesmo, né? E isso ficou claro a primeira vez através dos livros. Então, passaram-se uns 2 anos, mais ou menos, em que eu só lia, livro atrás de livro, vários autores, vários mestres, até que eu decidi que não era suficiente só ler, e decidi ir para a Índia fazer uma prática, né, uma imersão em meditações ativas, no centro de Osho, que era um dos mestres ou autores que eu tanto admirava, né, admiro até agora. Então, lá eu descobri muito sobre meditação no geral, meditações ativas e várias tradições de meditação ou de autoconhecimento, tradições milenares, como yoga, como tantra, como sufi, né, sufismo, o taoísmo, o zen, por aí em diante, né? Então foi mais ou menos aí quando surgiu o meu interesse e a minha prática com tudo isto, que me levou depois às terapias, à meditação. E até hoje estou cá, né? Obrigada, Akshar. Eu tenho uma grande curiosidade, Akshar. Tu escolheste uma área, para além de todas as terapias que tu fazes, tu disseste que fazes meditações ativas, eu sei que também és reikiano, fazes reiki, fazes tarô, sim. mas tu escolheste esta área do Tantra. E a área do Tantra
pelo menos aqui em Moçambique, é uma área que não só nova, mas é uma área que ainda desperta muito tabu, muito preconceito. E eu acredito que tu, Akshai, como pessoa, tiveste provavelmente enfrentar muitos tabus e preconceitos, talvez até mesmo a nível da tua família, da tua comunidade. Queres partilhar um bocadinho desta experiência relativa principalmente à tua escolha nesta área do Tantra? Como é que foi sido? Sim, sobre o risco de ser repetitivo, eu não ia dizer que eu escolhi o Tantra, mas sim que o Tantra me escolheu. Eu sei, parece às vezes um pouco lamechas dizer uma coisa destas, né? Mas é verdade. Nas minhas explorações, nas minhas observações, etc., o Tantra encontrou-me também através de um livro chamado The Path of Tantra, que é o caminho do Tantra, de Osho, que é mesmo isso, transformação através do amor, que é o nosso tema também, né? E enquanto eu li o livro, eu descobri que eu era tântrico. Então não é uma coisa que eu me tornei, na verdade. Descobri que eu era, né? Que era o meu caminho. E por quê? Porque todo o livro fala sobre o surgimento do Tantra e sobre o que realmente é o Tantra e sobre o que o Tantra se foca. E as palavras-chave são, por um lado, o amor. E a minha existência toda, eu gosto de pensar que eu vivo através do amor, pelo amor, para o amor, né? Que eu vim do amor. Então descobri que, ok, esta parte já faz parte de mim. Então, neste ponto já sou tântrico. A segunda coisa é a consciência plena, a consciência total, do presente, do momento. E desde que a meditação me encontrou também, é a minha tentativa, pelo menos, né? Viver de forma consciente, ser dono das minhas decisões, tornar-me cada vez mais mestre de mim mesmo, do meu corpo, da minha mente, das minhas emoções, tudo isso, né? Então, mais um ponto que diz, ok, então eu já sou tântrico. E a terceira coisa é a aceitação total. O Tantra baseia-se na premissa que não há diferença entre as coisas, a não ser uma diferença aparente. Que tudo faz parte da mesma essência, mesma energia. Então, tudo que nós vemos como bom e mau é uma interpretação nossa, da nossa mente que é dualista, né? Ela divide as coisas. Pecado e virtude, por exemplo, isso é uma interpretação nossa, humana, da nossa mente. Então, a ideia do Tantra é que nós temos que aceitar absolutamente tudo de nós. O nosso corpo não tem nada de errado, nada de inferior, não é inferior e superior. O nosso espírito, tudo é uma única coisa, na verdade, né? Então, eu descobri que eu estou completamente alinhado a essa visão do amor, da consciência e da aceitação. Por outro lado, quando se fala desta aparente divisão, fala-se também da aparente divisão entre o masculino e o feminino. E para o Tantra, a ideia é que nós todos estamos aqui porque viemos do nosso pai e da nossa mãe. Então, dentro de nós todos tem a energia do pai e da mãe, masculina e feminina, e que é uma coisa que, sem saber colocar em palavras, sem saber definir exatamente, eu já sentia. Que dentro de mim tem um homem e tem uma mulher ao mesmo tempo, né? Então, para mim ficou evidente que eu estava alinhado ao Tantra enquanto li esse livro, estás a ver? Então, é mais uma questão de... Não foi exatamente uma escolha, foi uma tomada de consciência. Afinal, existe um modo de vida que pensa assim, que tem estas premissas. Então, aquilo que já está aqui dentro encontrou uma denominação externa, encontrou uma espécie de reflexo, né? Externo, em termos de palavras, daquilo que já se passava aqui dentro. Então, eu descobri que eu era tântrico, eu não escolhi ser tântrico. É assim que eu vejo. Realmente, por que há tanto tabu, como tu dizes, Nereida? O Tantra aceita totalmente, não aceita um pouco, não aceita as metades. Então, aceita o nosso corpo como algo sagrado também. E na maior parte das tradições, que eu conheço pelo menos, há uma divisão entre o material e o espiritual. É como se o nosso corpo, por ser temporário, porque ele vai perecer, fosse menos importante do que o nosso espírito, por exemplo. Então, o corpo às vezes é só um meio para chegar a um fim, ou até visto como um impedimento para aquilo que é essencial, né? Que o nosso corpo representa uma distração
da essência, representa uma distração daquilo que é eterno. E o Tantra diz que não, o nosso corpo é tão sagrado quanto o nosso espírito, mas que o nosso corpo é a parte visível do nosso espírito, aquilo que nós conseguimos sentir, tocar, cheirar, por aí em diante, né? E tudo o que tem a ver com ele. Então, os nossos fluidos todos, o nosso sangue, os nossos fluidos sexuais, saliva, seja o que for, tudo é tão sagrado quanto qualquer outra coisa. E parte do corpo é a experiência sexual. Como eu já tinha dito, nós viemos do nosso pai e viemos da nossa mãe. Ouvimos do nosso pai e da nossa mãe, né? Então, por causa disso, para o Tantra, até o sexo é sagrado. Como eu dizia, em outras tradições, às vezes o sexo é visto como um mal necessário para a procriação, por exemplo, ou uma fraqueza da nossa carne. O Tantra diz que não, o Tantra é tão, o sexo é tão belo quanto a oração. O sexo pode ser oração. E como na nossa sociedade moçambicana e também, de modo geral, no mundo atual, as tradições que dominam a nossa vida, né? Até as nossas leis, os nossos costumes, a crença nessas tradições é que o sexo é de alguma forma pecaminoso, de alguma forma sujo, de alguma forma ligado à perversão. Então, tudo que lida com sexo é visto com algum tabu, com alguma desconfiança, com um pé atrás, como nós costumamos dizer, né? E alguém que se dedica a olhar para isso, a estudar isso, muitas vezes passa, né? Como já tinha dito, por, sei lá, de alguma forma pervertido, obcecado por sexo, ou seja o que for. Quando o Tantra, na sua essência, não é uma coisa que se resume em sexo, nem é focado apenas no sexo, mas encara o sexo como parte natural, essencial de cada um de nós, né? Nesse sentido. Então, só talvez para completar aquilo que estava a dizer, sim, parte do meu trabalho também eu tenho que esperar todos os dias, de alguma forma, ser questionado em relação a isso. Por que trabalhas com sexo? O que é isso do Tantra? E esperar também algum preconceito, vários mal-entendidos, por exemplo, da minha família, dos meus amigos, das pessoas no geral na sociedade. Então, sim. Obrigada, Kshar. Eu acho que fizeste uma introdução assim muito rica, muito profunda, e acho que há algumas coisas que eu gostaria de aprofundar, e eu vou já falar sobre isso. Queria só dar as boas-vindas aos novos participantes que entraram agora. Para quem está a participar pela primeira vez, estas são sessões semanais que nós temos com diversos temas e diversos oradores. E hoje nós temos o nosso querido Akshar, que é o primeiro terapeuta tântrico de Moçambique, o primeiro e único, que eu saiba, não é? Então, Akshar, obrigada. Tu falaste aqui sobre várias coisas e algumas coisas eu gostava de aprofundar um bocadinho. É assim, uma coisa que eu tenho dito muito, é assim, eu também sou terapeuta, não sou tântrica, mas sou terapeuta noutras áreas. Uma das coisas que eu sinto muito em mim como terapeuta, e tu deves sentir também, é que tudo aquilo que nós pretendemos trabalhar nas outras pessoas, nós temos que trabalhar primeiro em nós, não é? O que, por exemplo, no teu caso, tu és terapeuta tântrico, mexes não só com o corpo, mas mexes com a energia da pessoa, acabas por mexer em questões muito profundas, com a estrutura emocional da pessoa. Provavelmente tu tiveste que trabalhar muito em ti mesmo primeiro, sentir-te bem contigo, com o teu corpo, com a tua sexualidade, porque a sexualidade não diz respeito só ao sexo, isso é uma coisa também que as pessoas têm de perceber. Tu falaste aqui sobre energia masculina, energia feminina, a sexualidade, e eu quero que tu fales um bocado disso. A sexualidade é energia criativa, não é? As pessoas associam muito a energia sexual com o sexo. Mas o sexo é apenas um dos elementos da energia sexual, não é o único. A energia sexual em si, na essência, é energia criativa. É a energia que nos dá vitalidade, que nos dá energia. Então, queria só que tu falasses um bocadinho sobre como é que tem sido a tua experiência como terapeuta, mas também como homem, como ser, em termos de incorporar tudo aquilo que são os ensinamentos que tu estás a ter do Tantra em ti mesmo. Em ti mesmo. Claro. Como é que tu estás a usar isso? E pronto, em relação ao tabu,
muitas vezes, sabes, honestamente, quando eu conto as pessoas, eu sinto que muitas vezes quando as pessoas têm tabu ou têm preconceitos, o tabu ou o preconceito às vezes esconde muito uma grande curiosidade em saber sobre o assunto, mas não querer admitir por vários motivos, ou porque não é permitido admitir, ou porque a pessoa tem vergonha, ou porque tem bloqueios, mas muitas vezes tabus e preconceitos escondem uma grande curiosidade. E Tantra, para mim, é um assunto que realmente causa muita curiosidade. Então, resumindo e concluindo, eu quero que tu fales um bocadinho sobre a tua experiência, Kshar, com os ensinamentos que estás a ter de Tantra. Como é que tu aplicas isso na tua vida, tanto como terapeuta? Claro, sim. Ok, muito bem. Então, talvez começar qual era a minha visão antes do Tantra, né? Como eu disse, eu passei por estar nessa sociedade, né? O pensamento dominante também era o meu, né? Eu via o sexo muitas vezes como tinha uma fórmula que era a única que devia ser certa, né? Tinha que ser um homem e uma mulher depois do casamento, principalmente, de preferência, né? Que seria um sexo abençoado por Deus para motivos de procriação, né? Para ter filhos e manter a espécie, e etc. Então, tudo que se desviasse desta fórmula básica parecia errado para mim, porque eu, tanto no cristianismo como no islão, que são as religiões que me formaram, via como menos digno um sexo que não fosse do homem para uma mulher dentro do casamento religioso, né? Então, eu cresci com muita negatividade associada ao sexo, porque assim, eu acredito que todos nós, quando entramos para a puberdade, o nosso corpo transforma-se, a nossa energia sexual desperta, começamos a ter desejos, né, sexuais. E quando todo mundo diz que não era suposto nós estarmos a sentir, a pensar e a fazer sexo, por exemplo, nessa idade temos que esperar até casar para depois ter. Então fica um deslocamento em relação à realidade. Aquilo que é o real fica cada vez mais longe do ideal, né? Estamos a viver através do ideal. Eu devia ser assim, eu devia pensar desta forma. Eu não devia estar a sentir isto, eu devia estar a sentir aquilo. E depois começa a haver uma divergência em relação ao ideal, né? E uma discrepância, assim. Então, eu passei a maior parte da minha adolescência com sentimentos profundos de vergonha, de culpa, até certo ponto de medo, né? Já que é um pecado e Deus castiga, então medo associado ao sexo, aos pensamentos, sentimentos sexuais. Então, entrar no Tantra e descobrir que, afinal, o sexo é uma coisa natural e é uma coisa não só natural, como essencial, que nos define de certa forma. E como estás a dizer, quando falamos de sexualidade, não estamos a falar da relação sexual, mas todos os aspectos que envolvem isso, né? Da minha identidade, como é que eu me vejo como ser humano, como ser sexual, o que me atrai, que pode ser igual ou diferente daquilo que me disseram que é, né? Como eu estava a dizer, o sexo que parecia o único certo era para a procriação entre um casal casado heterossexual. Mas nós somos diferentes, cada um de nós pode ter várias formas de lidar com o sexo, né? Então todas as orientações sexuais são partes da experiência humana. Homossexualidade, bissexualidade, assexualidade, é quem seja assexual também, faz parte. Então, com o Tantra eu comecei a sair da ideia de que nós todos somos iguais e temos que pensar e agir da mesma forma em relação ao sexo. Comecei a ver que não. Eu posso ser assim e ninguém mais é igual a mim, né? E a forma como eu vejo o sexo em mim, no outro, é a forma mais válida. A forma mais válida não é aquela que eu ouvi dizer que era a forma mais válida. E como é que isso é feito? Descobrindo. Tem que me explorar no bom sentido, né? Conhecer, olhar para mim de uma forma honesta, uma forma real. Quem eu sou, o que me atrai, o que me dá prazer, o que não me dá prazer, o que me prejudica, o que eu sinto de facto. Não, e tirar todos os ideais da mesa e trabalhar com aquilo que é real. Então, nesse processo, eu comecei a aceitar. Tudo que eu sinto é válido, é belo, é sagrado.
né? E encaixando ou não encaixando na ideia da sociedade, isso é outra questão. Se eu estou bem comigo, se eu me aceito, se eu sei o que eu quero, o que eu gosto, o que serve para mim, não só começo a alinhar-me mais com a minha essência, como é uma coisa, nós somos uma espécie social. Então, aquilo que eu não permito em mim, não costumo permitir em mais ninguém. Eu condeno nos outros. Então, quando eu começo a aceitar em mim, a transformar e a ficar em paz com aquele assunto, começo a ficar em paz com o assunto para todo mundo. Então, eu começo a viver e a deixar viver. Se eu quero me relacionar com mulher, quero relacionar com homem, se a outra pessoa quer se relacionar com mulher ou com homem, está tudo bem, tudo é belo e tudo é sagrado também, né? E como eu dizia no início, se nós todos temos dentro de nós a energia feminina e masculina, isso pode variar. Isto é uma coisa que varia de pessoa para pessoa e em relação a outra pessoa também. Isso não significa que todos nós sejamos necessariamente bissexuais ou heterossexuais. Isso é uma coisa individual e a pessoa vai descobrir por si. E pode ser que numa fase seja de uma forma, ou seja para sempre de uma forma, pode ser que vai mudando. Isso é uma coisa totalmente pessoal e a experiência sempre é muito válida, né? Então eu comecei a aceitar mais tudo aquilo que eu sinto, sexualmente falando, emocionalmente falando, afetivamente falando. E quando tu falas que a energia sexual é a energia criativa, eu concordo. Qual é o ato mais criativo do que gerar uma vida? Né? Não existe. E gera-se uma vida através do sexo. Né? E o Tantra também vê que toda a nossa experiência humana é ao mesmo tempo uma experiência sexual. Se formos a notar, nós para estarmos vivos temos que inspirar e expirar. Isso é um movimento de entrar e sair do ar, não é? É um movimento de ir para frente e recuar, de dar e receber. E é o mesmo, esta brincadeira, este jogo que acontece também no ato sexual, dar e receber, entrar e sair, não é? Então a nossa vida toda, nós não admitimos muitas vezes, mas ela é impregnada de sexualidade, né? Se for já anotar, nós podemos esquecer muitas vezes o nome de uma pessoa, o rosto de uma pessoa, mas geralmente eu lembro-me que eu vi, era um homem que eu vi hoje de manhã, foi uma mulher que eu vi. Então a questão do sexo, mesmo no diz respeito ao sexo da pessoa, assim, né? É muito forte para nós. A vida veio daí, então não há como a vida não estar impregnada de sexo, de sexualidade, né? E como bem disseste, sexualidade não é apenas o ato sexual, mas tudo isso ligado à minha identidade, ligado à minha orientação, ligado aos meus sentimentos, né? À minha afetividade, por aí em diante. E como tu dizes mesmo, tenho que trabalhar mesmo em mim. Então, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Na minha formação como terapeuta tântrico, o nosso professor, formador, sempre dizia, o terapeuta só leva o interagente, que é assim como nós chamamos cliente, chamamos interagente, porque tudo que se faz no âmbito da terapia tântrica tem que ter interação, né? Então, o terapeuta só leva o interagente até onde ele mesmo foi, até onde ela mesma foi. Então, eu tenho que cada vez mais trabalhar em mim, estar completamente alinhado à minha essência, para poder facilitar o processo de cada um chegar à sua própria essência. Não sou eu que vou chegar à tua, né, Nerida? Mas eu posso proporcionar um espaço em que essa tua busca, a tua jornada é facilitada de alguma forma, né? Então, é mais ou menos isso. Obrigada, Kshar. Olha, muito obrigada por esta tua coragem, esta tua ousadia de partilhares e partilhares o teu exemplo. Eu acho que é muito inspirador e tu sabes, já te disse, Kshar, eu admiro muito o teu trabalho e tenho um grande respeito, porque realmente é uma área muito desafiante, é uma área muito nova e é uma área que mexe muito com as pessoas. Então, parabéns mesmo pelo teu trabalho. Kshar, Obrigado. eu agora, é assim, eu vou abrir um bocadinho a sessão também para os participantes poderem partilhar, comentar, fazer questões e eu gostava de lançar uma pergunta, fica para ti e também para os participantes, para quem quiser responder, comentar, etc. Que é, tu já falaste sobre isso, mas eu quero aprofundar um bocadinho. Porquê é que questões como sexualidade, prazer, tocar-me, dar-me prazer a mim, dar prazer ao meu parceiro ou à minha parceira, porquê é que isto cria tanto desconforto?
não é? Pessoalmente, eu vou dar o meu exemplo. Sempre que eu tento falar sobre isto, bem, tirando talvez em círculos em que as pessoas têm talvez uma mente um bocadinho mais aberta e estejam já habituadas a falar sobre estes assuntos, mas geralmente quando eu falo sobre este tipo de assuntos, o olhar das pessoas é do tipo, ok? E assim, eu vou dar um exemplo. Quando eu tinha mais ou menos, acho que 9, 10 anos, ok? Eu sempre fui uma criança muito exuberante, muito espontânea, muito alegre, assim, muito vibrante, não é? E essas são características que eu considero que são características de uma energia sexual equilibrada. Geralmente as crianças costumam ter esta energia equilibrada, não é? E eu lembro-me, houve uma vez que um membro da minha família me disse qualquer coisa como... Estava eu ali a brincar, né, naquela minha exuberância, aquela minha alegria, não é? E a pessoa vira-se assim para mim e diz: Nereida, tu és tão leviana. Epá, é incrível. Eu tinha 9, 10 anos na altura, mas é incrível como aquilo foi para o meu subconsciente e eu, a partir daquele momento, eu comecei a sentir-me mal por ser alegre, ser exuberante, ser espontânea, e eu levei muito tempo a crescer para voltar a ser. Ainda estou a voltar, ainda estou aos poucos. Porque durante muito tempo estive muito apagada, porque eu achava que não era normal. Eu não tenho que ser assim. Se eu sou leviana, então é melhor eu não ser tão alegre, porque as pessoas não gostam, não é? Então esta foi a minha experiência. Então eu gostava de ouvir de ti e também dos participantes. Por que será que é tão desconfortável para as pessoas falarem sobre coisas tão naturais como é a questão do sexo, sentir prazer, tocar, dar-me prazer a mim mesmo, tocar-me a mim mesmo? Porque é que isto é tão complicado, não é? É assim, sabemos que tem questões de religião, tem questões de tradição, etc, etc, mas para além disso eu quero que a gente vá um bocado mais fundo que isso. Porque se as pessoas começarem a falar de religião e não sei o quê, eu digo, ok, então se não tivesse religião, não tivesse tradição, como é que irias encarar? Mas mesmo assim as pessoas ainda têm tabus. Então é um bocadinho assim, Claro. esta é uma pergunta que eu lanço a ti, a Kshai, e também aos participantes que quiserem comentar. Claro, boa. Sabe, o é muito forte e não tem uma resposta simples. Nós somos seres complexos, numa sociedade complexa, com uma complexidade de elementos e por aí em diante. Não se resume à religião realmente, né? Acontece só que várias das coisas que dizem respeito às nossas ações cotidianas têm a ver com o condicionamento no modo geral. Então pode não ser um condicionamento religioso, mas um condicionamento social. E como estava a falar da questão da alegria e tal, a nossa sociedade em algum momento decidiu que a seriedade é que é o ideal. Lembrem-se que quando eu falava do real versus ideal. Então uma pessoa que nós achamos que é uma pessoa madura, uma pessoa sábia, inteligente, muitas vezes vem a ideia de uma pessoa muito calma, muito séria, muito serena, que também acredito ser uma parte fundamental da maturidade, etc. Mas esquecemos que a alegria, a espontaneidade, tudo isso são coisas naturais e que, se não reprimidas, elas vão conosco, acompanham-nos até o nosso último suspiro, né? Então, uma sociedade que valoriza seriedade, valoriza a mente em relação ao corpo. Nós aprendemos desde crianças que nós temos que estudar, temos que ser os melhores, temos que estudar para sermos alguém na vida. Então, valorizamos excessivamente a nossa mente. Lemos, assistimos. O estímulo é sempre mais em relação à mente do que em relação ao corpo, né? Isso vai fazendo com que nós reprimamos a nossa essência, a nossa espontaneidade. Porque eu dizia, como nós vemos as coisas de uma forma dualista, nós aprendemos que umas coisas são boas, outras são más. Então, naquele momento em que te disseram que era leviana por ser alegre, brincalhona, aprendeste que era mal e começaste a reprimir. E essa repressão determina depois a forma como tu vais interagir contigo mesma e com o mundo, né? Em relação ao toque, por que é tão difícil tocar-se, sentir prazer e dar-se prazer? Uma parte era que eu já tinha falado, condicionamento mais na questão do sexo, o autotoque, ter alguma coisa de pecaminosa, mas também porque a energia sexual é tão poderosa, tão forte, que assusta todos nós. Então, quando os pais veem as crianças a brincar com os genitais, por exemplo, próprios ou de outras crianças,
entra em pânico. O que é isso? O que vai acontecer? Então, nós reprimimos, fomos reprimidos a tal ponto e começamos a reprimir a nós mesmos e aos nossos filhos, aos nossos irmãos mais novos, porque tememos essa energia, não a conhecemos, nós temos medo do desconhecido, né? Como não estamos acostumados a lidar com ela de uma forma natural, geralmente nós reprimimos, quando ela aparece, vem de uma forma descontrolada, de uma forma muito agressiva, e às vezes nós agimos por impulso, nem nos reconhecemos, nem reconhecemos os outros, e isso reforça a ideia negativa de que o sexo é perigoso, de que a energia sexual é descontrolada. Mas é porque nós não aprendemos a lidar com ela de uma forma natural. Essa é uma das minhas opiniões, né, em relação ao assunto. Todos os tabus é isso. Temos medo, não vamos falar disso, não vamos tocar nisso. E ao mesmo tempo isso vai nos dominando por dentro e faz-nos agir de forma impulsiva, inconsciente e vai reforçando, torna-se um ciclo vicioso, estás a ver? Então são vários fatores. Não sei se seria uma conversa ainda muito mais extensa, né? Mas eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso dos participantes, talvez de ti mesma também, o que pensas sobre isto? Obrigada, Keshar. Temos aqui 2 comentários da Sónia Pampolim, que infelizmente teve que sair. Lindo, estou a amar. Infelizmente não posso ficar mais tempo. Parabéns a Keshar, gosto muito do teu trabalho. Obrigado. Temos aqui outro... Sónia é uma querida. Temos aqui outro comentário. Tema sensível, todavia importantíssimo. Parabéns a Keshar. Extensiva Andreida. Muito obrigada a todos. Então, agora vamos abrir a sessão para que vocês também possam falar. Alguém quer partilhar, fazer alguma partilha, algum comentário sobre este assunto que é tão importante e que mexe tanto connosco, que nós possamos depois avançar com outras questões? Alguém quer fazer alguma partilha? A sessão está aberta. Sintam-se à vontade. Yes, people, vamos falar. É importante falar. Vamos falar. Temos aqui pessoas que eu sei que gostam muito deste assunto e que têm algumas... provavelmente terão alguma experiência ou alguma opinião. Alguém quer dizer alguma coisa? Quer falar? Não estou vendo nenhuma mão levantada. Yuki. Olá, Yuki. Olá. Olá, bem-vindo. Podemos ver o teu rosto, Yuki? Vou tentar. É que tenho que dar uma aula daqui a nada. Ok. Um minuto. Olá. Olá, Yuki. Bem-vindo. Olá, como estão? Muito bem. O tema é um tema tudo. Alô? Sim, Yuki, estamos a ouvir-te. Eu queria comentar porque acho o tema super importante. Quero agradecer ao Akshar por essa explanação e pela explicação do que é o Tantra e o quão ele é importante. É um tema muito sensível, né? E eu queria tentar responder um bocadinho à pergunta que a Nereida colocou há bocado. E eu acho que é muito difícil de lidar com a sexualidade porque está ligado ao nosso chakra de base, que é também considerado o nosso chakra vital, e é um chakra super importantíssimo. Então, só por essa responsabilidade que ele tem, já é difícil de lidar, né? É um chakra super complexo, porque lida com a nossa energia de vida. E quando eu penso sobre a sexualidade, eu penso sobre a vida. É isso, como a Chá estava explicando, eu tenho que pensar na sexualidade, tenho que pensar na vida. Tenho que pensar na minha própria vida, que não tem nada a ver com as questões sexuais como tal, mas com outras áreas também da minha vida. Que escolhas é que eu faço, que percursos é que eu faço. É possível fazer análise a partir da minha sexualidade, como está a minha relação com a sexualidade, até a nível sexual, com outras esferas da minha vida. Se tenho me permitido receber, se também me dou até a nível sexual. Então, há uma espécie de parênteses que podem ser feitos a partir do próprio sexo e a partir do Tantra também é possível perceber
imensas coisas. Então, eu acho que é tão complexo lidar com a sexualidade, porque está ligada à vida, e a vida não é um processo fácil. Ninguém vai dizer que a vida é um processo fácil, é um processo extremamente complexo, é uma construção, é uma desconstrução ao mesmo tempo, né? Porque nós construímos e desconstruímos imensas coisas na nossa vida, então é difícil de lidar com a sexualidade. Agora, uma coisa que eu também gostaria de refletir é que muitas das vezes os chakras que estão mais abaixo também são mais difíceis de lidar, né? Eu fiz alguns cursos de Reiki, também trabalho um bocadinho com chakras durante as meditações guiadas e sinto que há muito mais flexibilidade para lidar com chakras que estão mais acima, o terceiro olho, o chakra da comunicação. E quando chegamos ao chakra das emoções, o fluxo solar, o chakra do umbigo, depois o chakra sexual, é tudo muito mais difícil, porque a energia é muito mais densa, ela fica tudo lá, né? A sua formação a nível de cristais ao longo da vida são muito mais complexos, então eles ficam tão enraizados que é difícil de começar a desconstruir. Então, um dos conselhos que eu talvez iria deixar é podermos observar esses chakras que não temos tanta atenção, né? Não temos muita atenção ao nosso chakra de base, ao nosso fluxo solar, ao nosso chakra das emoções. Até podemos ter, mas não mergulhamos assim com tanta profundeza. Então, talvez buscar elementos como a água e como o ar para pensar como é que eu torno a minha sexualidade mais fluida, como é que eu contorno, como é que eu sigo, como é que eu vou seguir, e não só deixar que se formem cristais que não possam ser desconstruídos ou desbloqueados. Então, queria deixar este conselho e essas palavras, e não vou poder ficar mais porque tenho que dar a minha aula, mas muito grato pela partilha e quero desejar-vos continuação de uma boa sessão. Muito grato. Thank you. Obrigada, Yuki. Muito grata, muito grata. Muito bem, então alguém mais quer... O Yuki falou aqui sobre algumas coisas que depois eu quero aprofundar. Alguém mais quer dizer alguma coisa? Eu estou a ver aqui uma pessoa que parece que já quer falar há algum tempo. Sim? Alô? Sim, olá, bem-vinda. Sim, Dércia aqui a falar. Dércia, podemos ver o teu rosto, Dércia. Consegues ligar a câmera? Não sei, vou tentar aqui, não é? Estou com o bebê, então não queria... Tá bem. Okay. Tudo bem. Sim, Dércia, diz. Sim. Olha, mais uma vez parabenizar, estou acompanhada desde o início a conversa, não é? As lições, não é? E pronto, respondendo à pergunta, não sei se percebi bem, as pessoas, ou nós, como seres humanos, temos dificuldade de fato em falar sobre a sexualidade, porque se calhar, indo diretamente, vou falar de sexo, vou falar diretamente de sexo. Talvez porque é uma coisa que se faz num ambiente fechado, não sei. Se é uma atividade que se pratica num ambiente fechado. Porque se o sexo praticasse em frente às pessoas, tal como dar um beijinho na bochecha, tal como dar um abraço simples, se calhar as pessoas falariam naturalmente ou de uma forma normal. Mas como sabe que é algo que se faz a portas fechadas ou num ambiente fechado, ou têm dificuldade, pensam que é algo que constitui tabu. Nós pensamos que é tabu. Essa é uma das razões. A questão cultural também, não é? Contribui muito para que as pessoas sintam um certo receio de falar abertamente sobre sexualidade. Mesmo no meio de amigas, entre amigas, as pessoas não falam, este é meu namorado, esta é minha namorada, e por aí fora. Mas há detalhes que a pessoa nem sequer tira uma dúvida, que poderia até receber uma ajuda, porque não pode falar. Não sei se isso é resultado do ensinamento ou das bases que nós tivemos
desde o início. E isso tem criado uma insatisfação. Nós vemos casais que têm uma dificuldade, uma insatisfação nessa área, mas não se podem abrir, tanto o homem assim como a mulher. Então, quando esses temas vêm, são abordados e começam a abrir as mentes das pessoas, são bem-vindos, que nós, como seres humanos, vamos nos habituar a ouvir e ao longo do tempo vamos ser mais abertos e as pessoas todas vão ser felizes. Então, o pano de fundo é cultura, hábitos, ou a questão de sexo ser uma coisa que se faz no ambiente fechado, ou nas escuras, ou porque ninguém pode ver, ou porque não sei. Então, há qualquer coisa que que deve ser desbravada antes, e para começar a constituir um assunto normal. E as pessoas serem felizes, saber se escolhem ou não a sexualidade. Obrigada pela palavra. Obrigada, Dércia. Muito grata. Muito pertinente. Disseste coisas que penso que, sim, que fazem realmente... São reais. Ok. Alguém mais quer falar para depois passarmos para si? Eu. Tá. Podemos ver para nós, Sheila. Boa noite. Boa Oi. noite. Podemos ver Acho que tenho... Sheila. Oi, falo eu ou alguém estava? Oi, boa noite. Depois... Antes de mais, parabéns. Sheila. Conseguem me ouvir bem? Sim. Conseguimos, Conseguem Sheila. me ouvir? Conseguimos, Oi, Sheila. olha, para já parabéns, eu acho que é espetacular podermos estar aqui em Moçambique a dar passos para uma maturidade de diálogo, né? Como hoje, falar sobre tântrico, sexo tântrico. É algo que é uma terapia que eu pesquiso há algum tempo para usufruir do benefício, não para ser terapeuta. Isso. Porque sinto que, como pessoa, ao longo do tempo, por alguma crença que desconheço, foi sempre uma coisa não tabu, mas não explorada no expoente. O que é que eu quero dizer com isto? Eu queria que o Luís Paulo validasse aqui o que eu pesquisei do sexo ou da terapia tântrica, para não colocar só no sexo a questão, como vocês já explicaram, mas indo mesmo também para a parte sexual, o que me fascinou foi o conceito de doação. Eu acho que ao longo dos anos, ao longo da vida, da história, a sexualidade foi vista como uma necessidade, sim, de prazer, um prazer mais projetado para a figura masculina do que a feminina, e mesmo aqui, quando em Moçambique nós falamos de prazer, e que vem todas aquelas colaias, etc., sempre a projeção do homem, de doar o prazer ao homem. Sim. E o que eu vi do tântrico que achei interessante foi, de facto, o contrário, dos parceiros, seja qual a sua orientação sexual, de se doarem numa conexão espiritual, que não termina necessariamente com a penetração. Isso. Foi o que eu pesquisei. E isso é que eu achei sublime, né? Que é, de facto, a generosidade da pessoa me permitir ser quem eu sou e a generosidade do outro se doar, contemplando, acariciando, são as famosas preliminares, eu acho que no nível mais sutil e mais expoente que ele pode ser. Então, o que eu acho, e para mim o que me faz sentido é esse tipo de relação. Que depois, claro, que quando a gente tem uma conexão espiritual de doação, eu acho que a parte do prazer, propriamente dito, do ato sexual em si que nós conhecemos, ele deve chegar a níveis muito, muito elevados. Isso é um aspecto. Outro aspecto que eu gostaria também que comentasses é a parte, de facto, desta questão do sexo e dos bloqueios relacionados com o sexo, não estarem, tirando a parte religiosa, está de facto mais associada também a nossa, um pouco que a moça participante falou, de ser uma coisa tabu, mas acima de tudo de nós não nos permitirmos e termos bloqueios, ok?
Não sei se é porque é tal energia que é tão forte, mas mesmo nós sozinhos, às vezes, em 4 paredes, nós nos exploramos ao máximo. Eu queria perceber, então, um pouco mais dessa origem. Acho que a Nereida falou um pouco para explorar sobre isso, né? Então, por que é que existe todo este conflito interior? Mais do que com o parceiro, né? Ou a parceira, existe este conflito interior que não nos permitimos nos doar, quanto muito mais doar ao outro. E depois é nos cobrado, só mesmo para terminar, um estereotipo social de prazer. Eu, como mulher, não posso ser, eu não digo frígida ou homem impotente, eu não posso não querer fazer, eu não posso não querer me doar. E, de facto, aquilo que o Yuko também disse, que se calhar a nossa vida também do stress social faça com que aquilo que devia ser o nosso encontro interior de prazer seja relegado em segundo ou terceiro plano. Então, eu acho que há todo um contexto aqui do stress, das minhas limitações, das minhas crenças, até ao sentido sexual que é dado ao sexo. E para mim é isso que eu queria que a gente debatesse também um bocadinho, se achassem bem. Eu falei de muitos assuntos, porque também estou confusa, se calhar, mas isso um pouco eu queria trazer, né? Porque a visão do sexo é a capacidade da virilidade, de eu ter que doar, de eu ser capaz de ser ou o garanhão ou a grande mulher. Nós não somos permitidos a não conseguir. Sim, sim. É isso. Thank you. Obrigada, Sheila. Akshar, parece-me que havia alguém que queria falar. Paula Figueiredo, querias falar? Antes de passarmos para o Akshar? Eu tinha visto a Paula aqui a levantar... Queria. Boa noite. Sim, estão-me a ouvir? Paula, bem-vinda. Sim. Olá, Paula. Oi. Esta é a primeira vez que eu participo e pronto, estou muito feliz de ver a evolução do Akshar e de tudo o que ele esteve a dizer, não é? Até agora, todo o conhecimento dele é de louvar. Termos alguém especializado nessa área, principalmente em Moçambique, como já haviam dito aqui, porque realmente é uma área que há muito tabu à volta. E isto não é só aqui, como em todo o mundo, há sociedades mais fechadas, há mais abertas, mas nós, infelizmente, eu penso que temos uma sociedade mais machista. E também os aspectos culturais, os aspectos religiosos, a parte em que nós não fomos ensinados durante a nossa infância a lidar com a nossa parte sexual, a não achar que isto seria uma coisa natural, porque não só os nossos pais, os nossos avós e outras gerações anteriores sempre educaram os filhos desta forma. E nós não tivemos uma abertura. Pronto, agora estamos mais evoluídos, vamos dizer que o mundo agora está com uma mente mais aberta, mas mesmo assim é um assunto difícil de se falar, porque nós não tivemos as bases enquanto éramos pequeninos. Eu falo por experiência própria, o sexo hoje em dia é algo que eu encaro de melhor forma, mas se vocês falassem comigo, se calhar há 5 anos atrás, eu tinha vários motivos de ter vergonha do meu corpo, de falar sobre sexo, de encarar esse tema como algo muito natural. Então é muito difícil para as pessoas, não tendo tido bases, poderem falar sobre este assunto, porque têm vergonha, não é? No mínimo, sim. É mais por aí, eu penso que é mais por isso, é não encarar isto como um assunto normal. E o fato das escolhas, seja heterossexual, homossexual, é um bicho de sete cabeças para as pessoas ainda, porque foi ensinado que só o homem e a mulher é que podem ter este tipo de relacionamento,
Então, há muitas questões à volta desse assunto que ainda estão fechadas, vamos dizer assim, e que as pessoas não querem abrir porque vamos pôr o dedo na ferida. Não querem encarar, vamos dizer assim. É melhor deixar como está, porque está bem assim. Eu fui ensinada desta forma, então não quero que seja de uma outra forma porque tenho medo. Foi como tu disseste, Akshar. As pessoas têm medo do desconhecido. E isto também é uma forma de nós nos conhecermos a nós próprios, porque é muito bonito quando a gente se abre para a nossa parte sexual, porque a gente descobre um outro mundo muito diferente e até diz, puxa, mas eu andei a dormir este tempo todo. Mas é muito interessante e bonito. E realmente a filosofia do Tantra é maravilhosa porque ela mostra respeito. Antes de respeitarmos o parceiro, respeitamos a nós próprios, foi aquilo que tu disseste. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. E a partir do momento que tu te respeitas, que tu te conheces, que tu sabes como o teu corpo lida com o sexo, como vais-te dar prazer a ti, tu já estás preparado para poder fazer isto com o teu parceiro. Isso. E muitas das vezes nós percebemos que há casais que não têm uma vida sexual satisfatória porque não conseguem conversar sobre uma coisa tão íntima que fazem, basicamente, pronto, seja todos os dias ou for que têm que conseguem abrir, simplesmente fazem isto num ato mecânico, porque têm que fazer, porque é uma obrigação, mas desfrutam realmente do prazer que é esta troca, não é? Espiritual, esta interação, como tu falaste. Então eu acho que é realmente muito bonito e que tu estás a trazer para nós, para quem estiver, porque isto é step by step, tem que ser devagarinho, mas é de muito valor, é de muito valor. Era isso que eu tinha a dizer, obrigada. Obrigada, Paula. Bem, Akshar, são quase 8h30. Eu sei que daqui a bocadinho tens outra live e pronto, e não vais poder ficar muito mais tempo, mas eu quero agradecer a todos que contribuíram, muito obrigada. Realmente é muito valioso ouvir estas contribuições, estes comentários. Então, Akshar, eu gostava, para quem nunca fez uma sessão tântrica ou de terapia tântrica, não é? Que é o que tu fazes. O que é que a pessoa pode esperar? O que é que uma pessoa que vai pela primeira vez, talvez muitas vezes isto seja o que faz as pessoas não irem, porque talvez a primeira coisa que as pessoas pensam, principalmente nós as mulheres que somos assim um bocado mais reservadas e tal, pensamos logo, vou ter que ficar nua e depois ele vai estar-me a tocar as minhas partes, né, íntimas, não estou para isso. Então explica um bocadinho para desmistificar. Claro, também gostaria muito de agradecer as intervenções, né? É muito interessante que estejamos a falar sobre isto. Eu não venho aqui como super especialista, mas como alguém que quer partilhar o que aprendeu e quer ouvir mais para aprender ainda mais, né? Então, obrigado, Yuk, Paula, Dércia, Sheila, thank you. Eu vou tentar, na resposta à Nereida, também mencionar as coisas que foram comentadas por vocês, né? Espero que não deixe muita coisa de fora. Então, talvez começar pela questão da... Eu vou fazer assim, Nereida, se me permites, eu vou comentando tudo que eu fui ouvindo de vocês os 5, tá bom? Como queiras. Boa. Então, a questão da Dércia que falava que é porque fazemos no escuro, eu gostaria de lançar um questionamento, né? Uma reflexão. Fazemos no escuro, o que vem antes? A galinha ou o ovo? Fazemos no escuro e por isso é um tabu, como ela disse, ou é um tabu e por isso fazemos no escuro também. Eu acho que acaba sendo um causa do outro e efeito do outro, né? Um ciclo vicioso. Então, a Sheila falava de sexo tântrico no início, mas depois falou mais da terapia tântrica. Então, acaba entrando na tua questão também.
Sexo é uma das componentes, inclusive o tântrico, mas tudo que seja feito com consciência, com amorosidade, com aceitação, isso é tântrico. Pelo menos esta é a minha visão. Então, se eu estiver a comer, posso estar a comer de forma tântrica. Se eu estiver a falar, posso estar a falar de forma tântrica. Se eu estiver a trabalhar e por aí em diante. Então, já pararam para realmente comer alguma coisa com todo o vosso ser, toda a vossa consciência? Pegar uma fruta, sentir na mão, sentir na boca a textura, a temperatura, o sabor, né? Naquele momento entregar-se àquele ato, isso já é um ato tântrico. É uma das meditações tântricas, por exemplo, transformar-se no sabor do alimento. Então, Tantra é muito mais do que a parte da sexualidade. Dentro da terapia tântrica também, as pessoas não vêm todas para resolver a questão do sexo, mas vêm para resolver a questão de poder se sentir de novo, de estar em contato consigo mesmas, com o seu corpo, trabalhar a autoestima, trabalhar o autoconhecimento do modo geral, também desenvolver, ativar e desenvolver a questão energética, os bloqueios energéticos, bloqueios emocionais, bloqueios sexuais também, simplesmente potencializar a experiência orgásmica, a experiência energética. Não, é um monte de coisas, é um mundo que eu não vou conseguir falar em tão pouco tempo sobre isto, né? Mas quando as pessoas vêm, nós conversamos primeiro, o que te traz aqui? Não é tipo, chega, tira a roupa, vamos fazer massagem, não. O que te traz aqui? O que estás a buscar aqui nesta sessão? Por que tu vieste? O que gostarias de melhorar na tua vida? E o Tantra trabalha com todos os aspectos da vida. Eu que falava sexo, também vida, todos os aspectos da vida, não apenas de sexualidade. Mas por causa do tabu, por causa das tradições, da cultura, tudo isso que todo mundo falou, a sexualidade costuma ser um grande assunto mal resolvido. Costuma ser um grande assunto cheio de bloqueios, como a Sheila falava de bloqueio também. Né? Então, neste ponto, muitas pessoas que já vêm para o Tantra também querem trabalhar a questão sexual, também querem, e não apenas. E às vezes o que eu vou indicar não é a massagem. As pessoas que não estão prontas para receber a massagem tântrica têm que aprender a olhar para si, têm que fazer meditação, têm que ler alguma coisa, têm que pensar sobre alguma coisa e depois talvez cheguemos na parte da massagem. Então a massagem é uma das componentes da terapia, mas não é a única. Há pessoas que são massagistas tântricos, sim. Há pessoas que aprenderam apenas a massagem e usam a massagem para fins de relaxamento, de prazer e basta. Eu não. Eu trabalho de uma forma terapêutica. Então o toque da massagem, tudo isso tem um viés terapêutico, assim, né? Tem uma questão de cura, uma questão de desbloqueio, uma questão de expansão e também de reconexão consigo mesmo, né? Falando da questão de novo, de porque não nos tocamos, não sei o quê, para mim é quase impossível separar a questão social da questão individual. A Sheila falava de por que mesmo fora de parceiro, só conosco mesmo, só entre nós, é difícil fazer isso. Porque a sociedade está dentro da nossa cabeça. Hoje eu costumo dizer que nós vamos para uma sessão individual ou um ato sexual com alguém e nós estamos só nós dois. Estou eu, estão os meus pais, estão os pais da pessoa, estão os nossos padres, os nossos molanas, os pastores, os professores. Então, quando duas pessoas se encontram, muitas vezes é uma multidão que se encontra. Várias opiniões, vários preconceitos, várias coisas. Então, a ideia do Tantra é de como é que eu digo? Para que tu resgates a tua inocência, né? Aprenderes a olhar para ti com olhos frescos, olhos novos, a tocar-te como se fosse pela primeira vez. Tipo, eu nunca toquei este corpo, de facto. Toco quando tomo banho rapidamente, limpo ali e lá e acabou. Mas tocar-se sem objetivo. Já falava da questão de sermos obrigados como homens a ser viris o tempo todo, como mulheres a dar prazer, por exemplo. E isso é diminuir o sexo a uma performance, né? O Tantra eleva a experiência sexual a algo espiritual. Eu não estou aqui para atingir alguma coisa, não estou aqui para fazer um show, para impressionar ninguém, mas sim para me reconectar, para me conectar a esta pessoa, para que haja essa troca, para que eu me sinta, para que eu sinta outra pessoa, e mesmo para me elevar como ser, estás a ver? Então, o homem começa a ver que eu não preciso ser viril o tempo todo. E o sexo não é penetração necessariamente. Então, a Dércia falava do abraço,
de um beijo na bochecha, isso tudo já é sexo. Nós chamamos de preliminares porque o conceito que nós temos de sexo é que é penetração, de preferência penetração vaginal, né? Pênis na vagina, etc. E tudo que vem antes é preliminar. O Tantra não vê assim, né? Vê que uma das imensas possibilidades de sexo também envolve penetração, mas não se resume a isso, muito longe disso. Então, o sexo começa quando há uma ligação, quando há uma palavra, quando há um beijinho na bochecha, como disse muito bem dita a Dércia. Então, o Tantra também funciona como uma reeducação, como uma forma de nós reinterpretarmos os nossos conceitos. O que é sexo? Quem é que eu sou? O que é isto? O que é energia sexual? E é uma forma de ressignificarmos a experiência do nosso corpo, os nossos sentidos, né? O meu paladar, o meu olfato, o meu tato, a minha ligação comigo mesmo, a forma como eu me relaciono comigo, né? Sem estar em busca de um objetivo em particular. A coisa engraçada é, como a Sheila disse, esse nosso relaxamento, essa nossa expansão sobre esse conceito, também contribui para que a experiência se torne mais forte. Então, quando eu deixo de querer ter o melhor orgasmo do mundo, ou satisfazer loucamente o meu parceiro, a minha parceira, mas sim, estou ali, puro, íntegro naquele momento. Isso em si é que torna a experiência fantástica. Isso em si é que permite que a experiência toda da vida, não só do sexo, mas também do sexo, se torne orgásmica, né? Então, uma coisa, é um paradoxo ao mesmo tempo. Quando tu deixas de tentar impressionar, acontecem coisas impressionantes, né? Mais ou menos isso. Eu não sei se alguma coisa acabei não mencionando ou não. Lindo, lindo. Adorei. Eu acho que essa explicação foi top. Akshar, é assim, mesmo já para fechar, porque eu sei que tens de sair, infelizmente, eu gostaria que ficasses connosco mais uma hora, mas não podes. Então, só mesmo eu gostava que tu deixasses aqui algumas dicas sobre como é que cada um de nós pode viver a sua sexualidade de forma mais plena. Uma ferramenta, algum hábito, alguma coisa diária que a gente possa fazer. O que é que tu, para além da terapia tântrica, claro? Sim, sim. Uhum. Então, muito bom. Em primeiro lugar, como falávamos também de mente aberta, tentem o máximo ver até que ponto eu posso me abrir mais a expor-me a esses assuntos. O primeiro passo é esse. Pôr-me mais disposto a ouvir sobre, a ler sobre este assunto, a conversar sobre, a ouvir e a dizer também, né? A Paula dizia que há casais que estão muito tempo juntos, que não conseguem comunicar sobre algo tão íntimo que fazem. Então, em primeiro lugar, é abrir-se. Por isso que o Tantra tem essa questão também de alguma coisa, de nos tornar mais femininos, sejamos homens ou mulheres, nós temos que estar mais abertos, mais receptivos. Tantra não é uma coisa de ir para o ataque, mas sim permitir-se, né? Então, depois de se permitir ler mais, vão ouvir de mim, de muitas pessoas, algumas estratégias, algumas técnicas. As técnicas não são Tantra, mas as técnicas permitem criar um espaço para que o Tantra aconteça, né? Um dos primeiros pontos que eu sempre digo às pessoas para começar é observa os teus próprios sentidos. Os 5 sentidos que nós tanto falamos, da visão, do olfato, do paladar, do que mais? Esqueci agora de sentidos. Paladar, visão, olfato, que mais, Nereida? Ajuda-me lá. Audição, já disse, né? Isso. Esses sentidos vão nos fazer acordar, né? Para nós mesmos. Olhem-se como nunca se olharam antes, com interesse. Tipo, o que eu estou a ver aqui e o que eu estou a ver à frente do espelho? Só observar, sem um objetivo já, sem um preconceito. Sentir o cheiro, o próprio cheiro. Nós andamos a bloquear o nosso cheiro com perfumes e cremes, não sei o quê. E nosso cheiro é uma coisa natural, é uma coisa que faz parte da nossa identidade. Se eu não conheço o meu cheiro sem outras coisas, sem produtos externos, não me conheço de facto, né? Então, explorem mais os sentidos, saboreiem as coisas sem pressa. Isso vai despertar
o nosso corpo vai despertar também a experiência sexual, que também pode ser depois transportada já ao próprio relacionamento sexual, né? Quando eu estiver com o outro, olhar de facto. Quando a Dersa falava de fazermos no escuro, como é que eu ia descobrir a mim mesmo e ao outro se estou no escuro? Então, tentar fazer essa experiência com a luz, né? É tipo voltar a ser criança, como tu dizias. Aquilo que nós fomos perdendo, todos nós, na nossa infância, por causa do nosso condicionamento social e a repressão. Tentar resgatar quem nós éramos quando éramos crianças. As crianças são, tirando o sexo em si, são muito sexuais na sua forma de ser, né? Abraçam-se sem problemas, beijam, tocam-se. Então, voltamos àquela fase da inocência. Mas agora é inocência mais consciência. Para mim, essa é a definição de maturidade. Porque a nossa inocência, enquanto crianças, carrega também alguma ignorância. Ainda não sabemos muito sobre o mundo, sobre os perigos, sobre as cenas todas assim, né? Mas quando nós nos tornamos maduros de novo, voltamos a ser crianças, mas conscientes, né? E é isso. Esse assunto é muito vasto, né? Então, chama mais vezes, Nereida, estou aqui, eu vou falar muito bem sobre isto. E vou te chamar com certeza. E eu queria convidar-vos também, se alguém quiser falar comigo, procurem-me, né? Lá no Akshar Tantra. E eu tenho muito prazer em falar sobre isto e trocar, e partilhar. Né? Obrigado também. Estou a ver os comentários aqui. Sim, tem aqui comentários muito bons. Muito obrigada a todos pelos comentários. Akshar, muito grata por a tua doação, pelo teu presente, estás aqui hoje. Foi maravilhoso. Ficou muita coisa por dizer, mas é assim, vamos ter mais oportunidades no futuro, vou convidar com outros temas, talvez relacionados ao Tantra, porque dá para ver que é um assunto com muita coisa para dizer. Então, há muita coisa, por exemplo, que ficou por dizer sobre energia masculina e feminina, que eu gostava de falar. Isso. Enfim, muitas coisas. Então, mas haverá oportunidades. Então, bem, eu penso que nós temos aqui, eu vou deixar aqui mais uma vez o link do YouTube. Esta conversa, dentro em breve, estará também no nosso canal de YouTube, para quem não conseguiu ver a conversa completa ou para quem queira partilhar com amigos ou com pessoas que sintam que precisam de ouvir estas palavras bonitas do Akshar. E pronto, e para quem queira também fazer Akshar, para quem queira fazer terapias contigo, como é que te encontra, como é que a pessoa faz? Sim. Então, era isso, Nereida. Vamos falar mais sobre energia masculina e feminina, talvez no futuro. E posso também falar mais diretamente sobre a massagem, o processo da massagem. Porque isso é um mundo, é uma conversa em si, né? Neste momento, eu tenho feito atendimentos online. Então, estou a trabalhar com as pessoas mais em termos de conversa e vou dizendo o que a pessoa pode fazer. Vamos trabalhando todos os aspectos. Não estou a atender neste momento com a massagem, mas dá para fazer um monte de coisas. Só para terem noção, eu fiquei 4 anos a estudar o Tantra e a praticar o Tantra sem a massagem. Até que depois introduzi também a parte da massagem, como quem se beneficia, e também fui aprender para fazer para fazer a massagem, fazer a terapia, né? Então, eu tenho atendido online. Podem me encontrar nos meus canais de comunicação e marcamos, né? Uma sessão e conversamos, praticamos. E dá para resolver muita coisa só pela conversa e pelas meditações, mesmo sem a massagem, acreditem. Obrigada, Akshar. Queres deixar aí os teus links? Aí, para quem não te conhece ainda, não sei, queres escrever aí no chat? Sim, só para as pessoas... vou escrever no chat. Então temos aqui vários comentários. A Paula diz: excelente, adorei, espero que voltem a falar mais sobre este assunto. Sem dúvida. É um tema muito vasto e bonito que irá ajudar certamente muitas pessoas que não têm ideia de por onde começar. Obrigada, Paula. Ok, sim, Instagram. Então podem encontrar o Akshar no Instagram. Tem aí o link, YouTube, Facebook também, para quem quiser conhecer mais o trabalho do Akshar, poderá então ver nesses canais. Ok, acho que é isso. Ok, então olha, muito obrigada, Akshar, uma vez mais, muito obrigada a todos os participantes, é maravilhoso, eu adoro falar sobre estas coisas, porque eu própria também vivi toda a minha vida com bloqueios, a nível pessoal, a nível de energia, a todos os níveis e pronto, e realmente estou neste processo de me desbloquear, não é?
Então, e o Tantra é sem dúvida, e hoje em dia, tu melhor do que eu sabes, é transformador. Tem transformado e tem mudado muito a vida das pessoas, bloqueios que as pessoas trazem desde a infância, não é? Então realmente vale a pena experimentar, vale a pena atrever-se a conhecer um bocadinho mais. Então este é o convite que nós fazemos a todos. Conheçam, explorem, leiam e falem com o Akshar. Ele está aqui, moçambicano, em Moçambique, e está disponível para todos nós. Muito grata, Akshar. Thank you. Obrigado, eu. Obrigado. Continua com o teu trabalho maravilhoso. Adoro, adoro, adoro. E muita força. Obrigado. Obrigado. Então, pronto, então nós vamos fechar aqui. O Akshar agora tem outra live, então eu vou terminar a conversa e até a próxima semana. Espero que possam Até a próxima. Tchauzinho. Namastê, somos todos. Tchau, Nereida. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.